Fala galera, no vídeo de hoje você terminou de escrever o seu artigo, tá bem orgulhoso dele, mas e agora? O que eu vou fazer com esse trabalho? Você tem uma necessidade agora de escolher uma revista. E essa revista, se você escolher essa revista de um modo errado, isso pode significar meses de trabalho indo ralo abaixo. Então, hoje eu vou te mostrar como você deve escolher a revista adequada para publicar o seu artigo que você tanto trabalhou. Vou te mostrar como você vai evitar revistas predatórias, que isso é muito importante. Já imaginou um trabalho que você teve tanto cuidado em fazer, demorou tanto tempo, e na hora de publicar você escolheu a revista errada? Essa revista, ela não está indexada em uma base de dados, e aí todo o seu trabalho foi perdido. E o que eu faço agora? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar, vou te mostrar como você vai escolher a revista, dicas de quando você for submeter esse trabalho numa revista, isso é muito importante. Então, se você quer melhorar o seu Lattes, se você quer melhorar a sua apresentação diante de uma banca de seleção de mestrado, é muito interessante que você publique. E para publicar, você precisa conhecer a revista adequada ou as revistas adequadas e como evitar entrar numa cilada de uma revista predatória, tá? Então, a primeira informação que eu vou mostrar aqui para vocês é como você vai encontrar a revista adequada, tá? Então, quando você for submeter o seu trabalho, você vai procurar pela linhagem da revista. Então, dentro da plataforma CAPES, eu vou mostrar aqui, vou abrir o site e vou explicando para vocês. Você vai digitar no buscador do seu computador plataforma Sucupira. E aqui na plataforma Sucupira, você vai clicar aqui em Qualis Periódica. Ele vai te direcionar para essa janela e aqui você vai digitar o seguinte: você vai escolher esse quadriênio que a gente ainda está buscando, que é o 2024. Logo mais eu vou gravar um vídeo demonstrando também essas novas mudanças, que agora a gente não classifica com Qualis A a C, nós classificamos com outras métricas, mas até agora você pode buscar dessa forma. A área de avaliação eu vou buscar por revistas na área que eu tenho interesse, então aqui eu vou buscar pela área da enfermagem. Aqui nesse número, o ISSN é um número que você vai buscar na revista que você tem interesse. Então, por exemplo, eu tenho interesse em publicar na Revista Brasileira de Enfermagem, a REBEM. Na REBEM, eu venho na página da REBEM. Essa é a página da REBEM. E aí, nessa página, eu vou buscar o número de identificação dela, o ISSN, né? Então, ela tem o formato impresso e ela tem o formato digital. Eu vou buscar pelo formato impresso e também posso buscar pelo formato online. Normalmente, essas revistas elas não têm tanta diferenciação de qualis quando ela é impressa ou online. Então, eu venho aqui na plataforma, vou digitar o número e assim consigo descobrir qual é a classificação dela. Então, pelo ISSN, eu sei que é uma revista na área do meu interesse realmente de enfermagem. E ela é uma revista A2. Então, para mim é interessante publicar numa revista A2, com certeza. Então, gente, se vocês querem aumentar a pontuação no currículo Lattes, nas seleções de mestrado, é muito importante que vocês publiquem em estudos a partir de B. Então, B1, B2, a B2 ela às vezes não pontua em toda a seleção, mas a B1 pontua basicamente em quase toda a seleção. Então, de B para cima, B, B2, B1, A2, A3, A1, certo? Então, são revistas que pontuam bem. E aí, como eu sei que ela é sim uma revista que tem uma classificação Qualis, eu posso publicar. Então, essa é uma revista que eu posso considerar a minha publicação. Aí, o que é que eu uso também de diferenciação para saber por que eu tenho mais chances de publicar na REBEM, ou porque eu teria mais chance de publicar na Texto e Contexto, ou eu teria mais chance de publicar na Revista Gaúcha de Enfermagem. Então, eu abri aqui 3 modelos de revistas para que vocês vissem que todas têm coisas muito importantes. Aqui na Revista Gaúcha de Enfermagem,
além de que eu também posso buscar o seu ISSN, copiar esse ISSN, jogar aqui na plataforma Sucupira esse número, a classificação dela, ela é uma revista online, ela é A3, então, inclusive, eu já publiquei nessa revista quando ela era B1, olha só. Então, revistas B1s, elas têm muitas chances de se tornarem revistas A, né? Pelo menos nessa classificação. Por quê? Elas têm um nível de exigência bem alto, às vezes até maior do que as revistas A. Tem até mais documentos a serem preenchidos, é até interessante. E aí, quando você vê uma revista dessa muito organizada, com várias informações que eles pedem, além do estudo, são revistas que têm altas chances de se tornarem revistas A. Então, quando eu publiquei um artigo nessa revista, ela era B1 e hoje ela é A. Então, para mim é ótimo. Meu estudo foi super valorizado, né? Ele saiu da classificação B1 e passou para uma classificação A. E aí, outra informação que eu quero que vocês percebam quando vocês entrarem no site da revista, para saber se essa revista é uma revista de qualidade, é em qual base ela está indexada. Olha só, a revista Gaúcha de Enfermagem, ela está indexada na Scopus, na PubMed, na EBSCO, né, via Sinahal, na Lilacs, então, na BVS, na Cielo. Olha quanta indexação essa revista é. Essa revista é fantástica. Ela está indexada em vários lugares, ou seja, se você produzir um artigo, submeter e for aprovada essa revista, você vai estar aparecendo em todas as bases de busca pelo aquele seu descritor, né? Então, vou estar aparecendo. Como eu tenho revista aqui, como eu tenho um artigo publicado nessa revista, então eu tô na Scopus, eu tô na PubMed, eu tô no Google Acadêmico, eu tô na Sinahal, eu tô na Lilacs, olha só que maravilha. Você também pode estar. Então, fica aqui nesse vídeo que você vai aprender mais informações para publicar o seu trabalho. Então, segundo ponto que você deve conhecer é quais as revistas predatórias. Então, a segunda parte agora desse vídeo eu vou te mostrar sobre as revistas predatórias e como encontrar. Então, para concluir o raciocínio, eu trago para vocês que na hora de você escolher se eu mando para Texto e Contexto, Rebem ou a Revista Gaúcha de Enfermagem, então eu abri esses 3 modelos para quê? Porque cada uma tem áreas de interesse. Então, normalmente, você vai clicar aqui sobre a revista e essa revista ela vai te dar informações básicas de que tipo de trabalho ela tem interesse. Então, aqui, geralmente, na aba Submissões, você vai ver informações que você precisa saber, conhecer dessa revista, aplicar nela. Eu vou tentar abrir aqui uma. Pronto. Abri. Traduzir. Olha, ela aceita, isso aqui é muito importante, você saber que tipo de documento aceita. Porque normalmente, se você ainda não está numa pós-graduação, você vai ter talvez um trabalho que você fez de atuação, onde você trabalha no seu ambiente de trabalho. Às vezes você fez uma experiência, você ministrou um curso, ministrou uma palestra, participou de um evento, e aí você quer registrar esses dados, essas informações em formato de um relato, por exemplo, um relato de experiência. Esses relatos de experiências, nem todas tipo de revista aceita. Então é importante você ver. Se eu tenho um relato de experiência, quais são as revistas que aceitam relatos? Quais são as revistas que eu posso publicar um estudo de revisão? Então, dessas 3, todas publicariam relatos de experiência, então eu vou comparando. E aí eu posso fazer um quadrinho, um resumo das principais informações. Texto com texto, publica o quê? Eu tenho isso, consigo transformar esse estudo nisso? Ou o meu trabalho tem uma característica bem interessante que eu posso transformar em um relato de experiência, eu posso fazer um estudo de fundamentação teórica sobre um assunto novo e fazer um artigo de revisão. E aí, qual revista escolher? Aí você entra na página, vê o tipo de documento que ela aceita. Outra informação importante que eu sempre gosto de olhar é se ela tem alguma chamada de algum assunto do meu interesse. Normalmente as revistas, elas sempre lançam chamadas públicas. Então, isso também é muito importante que você saiba. Chamada pública de uma revista
consolidado, uma revista que tem indexação em bases de dados importantes, como a gente já viu, texto com texto, ela está indexada na Cielo, por exemplo. Então, eu já garanti que ela sim é uma base importante. Eu já verifiquei aqui na plataforma Sucupira, ela tem um Qualis vigente, é um Qualis bacana. Eu quero publicar nela, eu já sei que ela aceita, por exemplo, relato de experiência. Então, eu devo abrir essa revista, já que ela foi a minha escolha, já conferi que ela não é predatória, conferi que o qualis dela é interessante, conferi que o tipo de estudo que eu quero publicar, ela aceita. O que é que normalmente, para concluir todo o raciocínio, eu faço? Gente, eu vejo as últimas publicações. As publicações dessa revista, do tipo do que eu irei publicar. Então, se eu estou procurando publicar um relato de experiência, então eu vou buscar aqui nas últimas edições dela algum relato de experiência. Se o que eu vou publicar é uma revisão, eu vou buscar as últimas revisões que ela publicou. Para quê? Olha, como eu falei de edição especial, inclusive essa revista ela tá com uma edição especial, né? Enfermagem, sustentabilidade e justiça climática, desafios para cuidar de saúde. Então, se você tem alguma pesquisa que se enquadre nessa edição, essa é a sua chance de publicar. Então, é importante sempre você ter a sua lista de revistas interessantes. E aí você sempre vai olhando uma a uma, todo mês, porque normalmente elas têm chamadas especiais. Mas as revistas assim, importantes, com qualis alto, com indexação em bases de dados, elas jamais vão ficar enviando mensagem para você. Então, desconfie de revistas que ficam te mandando informações via e-mail para publicar o seu estudo. Então, eles dizem assim: publique o seu estudo conosco, chamada para edição tal. Então, gente, revista A, revista B, revista realmente renomada, consolidada, com indexação, ela não fica mandando mensagem para você não, tá? Então, desconfie. Chegamos na uma das partes mais importantes desse vídeo que eu quero mostrar para vocês. Da mesma forma que você aprendeu a selecionar a revista ideal, né, a buscar se ela é uma revista consolidada, se ela está indexada em alguma base, se ela é Qualis A, Qualis B, Qualis C. Eu vou te mostrar agora como você vai eliminar aquelas revistas predatórias. Aquelas que ficam te mandando mensagem no seu e-mail. Publique conosco, edição especial, valor, né, promocional, nossas coisas horríveis. Então, o que, que você vai fazer? Quando você receber esse tipo de e-mail, ou quando alguém, algum colega, algum amigo te indicar uma revista, você vai copiar o nome dessa revista e você vai buscar ela aqui no Pré-da-Qualis. Você vai digitar no seu buscador Pré-da-Qualis, aqui como está na minha tela. Você vai clicar aqui em lista de predatórios e você vai verificar essa lista, né? Você pode colocar o nome da revista aqui no buscador, ó, Richards, aqui, ó. E aí você vai buscar para saber se ela tá nessa lista de predatórios. Então aqui, minha gente, tem inúmeras, mais de 2.300 resultados de predatórios. Então, ó, muita atenção, muita atenção. Vou colocar o nome aqui, enfermagem, já que a gente tá buscando sempre nessa linha. Olha só, nossa, é muito comum receber esses jornais americanos. Jornais americanos. Olha como tem jornal. Então, desconfie desse tipo de revista. Oferecendo promoção, mandando e-mail para você. Confere aqui na lista de periódicos predatórios e elimine qualquer chance de submeter uma revista dessa. Outras dicas, né, informações que você precisa saber, além dos e-mails que você recebe, e esses e-mails, com certeza, é uma revista predatória, porque revista boa não fica te mandando convite, não. Você que vai atrás dela e ofereça que o seu trabalho é interessante, tá? É muito importante também que você tenha a perspicácia de ver se ela tá te prometendo muita coisa. Prometendo publicação rápida. Olha, em 2 meses nós publicamos. Em 10, 15 dias você tem uma avaliação, sabe? Normalmente as revistas, elas demoram, em média, aí
ah, 90 dias para te dar um retorno. Por aí, algumas demoram muito mais. Tem revistas que demoram um ano para te responder, até. Às vezes você demora para publicar em torno de um ano e meio, porque você vai enviar, submeter, você vai esperar a avaliação, você vai, às vezes você tem alterações para fazer. E aí, com essas alterações, você ainda recebe outro feedback até o artigo ficar realmente aos moldes da revista. Mesmo que você tenha enviado tudo bonitinho, ela sempre vai te dar os avaliadores vão te dar orientações para que você deixe o artigo ainda melhor, sabe? Não pense que eles estão criticando o seu trabalho. Na verdade, eles estão deixando ele ainda mais fácil de entendimento pelo leitor. Isso é muito importante. Corpo editorial vago, então eles te mandam um e-mail e tem um corpo editorial e você não acha esse povo. Você procura no lado, você não sabe quem é esse povo é um pouco duvidoso, né? O nome parece uma revista consagrada, então os journal de alguma coisa, aí você vai achar que é uma revista internacional, bacana, e quando você vê, ó, predatória, artigo no ralo. Então, e o pior de tudo, você não consegue nem publicar seu trabalho de novo, gente. Então é muito importante que escolha corretamente. Porque se você enviar o seu trabalho, ele for aceito numa revista dessa, não tem como voltar atrás mais e você querer submeter em outra revista, porque não tem mais o que ser feito. Infelizmente. Agora eu vou te mostrar um checklist, que é uma lista de verificação que vai te ajudar o que você precisa avaliar para decidir se uma editora é adequada para sua pesquisa. Então, primeiramente, ele traz uma parte de pense, então, essa revista ela é certa para o meu trabalho, então, se ela obedecer essas se você der sim para essas respostas, você pode prosseguir adiante. Então, cada vez mais pesquisas estão sendo publicadas em todo mundo nessa revista? Sim, ela publica bastante, ela tem várias edições, já tem edição do ano, ok. Né? Se você ou seus colegas conhecem essa revista, conheço, já alguém já publicou antes, né? É fácil de identificar e entrar em contato com a editora, então normalmente, quando eu tenho dúvidas sobre o prazo, porque a revista ela não deixa claro qual é o prazo mesmo de publicação, nem todas, né, gente? Até porque não tem essa garantia, porque às vezes recebe mais, recebe menos. E você pode mandar um e-mail, então você pode pegar o e-mail que tem lá no site da revista, enviar para ela e perguntar: olha, meu nome é fulano, né? Eu sou estudante disso, eu sou profissional daquilo, eu gostaria de publicar um trabalho com vocês, e eu gostaria de saber uma média de tempo de avaliação, de publicação, de recebimento, para que e normalmente eles te dão um retorno, tá? Eles explicam: olha, nossa média de avaliação é tanto tempo, a de publicação é tanto, certo? E se você já quiser se antecipar e perguntar se vocês aceitam tal coisa, estão recebendo tal coisa e tal, às vezes eles também respondem bem específico. Então, você pode tirar dúvidas e entrar em contato com a revista, tá? Eu até recomendo que você faça isso. Você se sente mais empoderado, já conheço, me sinto importante porque a revista me retornou. Então, isso também dá um gás, sabe? De você querer publicar. Seguindo todas essas perguntas, eu recomendo que você se você tiver o maior número de respostas ok, satisfatórias para os itens iniciais, você vem e submete o seu trabalho nessa revista escolhida. Então, esse checklist é muito importante para você que nunca publicou, ou até você que já publicou, mas está começando a publicar novamente. Você publicou há muitos anos atrás, já nem lembra. Muita coisa mudou, realmente muita coisa mudou. Da época que eu me formei, eu comecei a publicar, né? Já se passaram 10 anos, então em 10 anos tudo mudou. E eu recomendo que você siga esse checklist. Inclusive, eu vou deixar esse link na descrição deste vídeo para que você possa acessar. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a estrutura de um artigo. Olha, a estrutura, ela não varia muito, tá? Independente de ser um estudo original, que a gente chama, então um estudo que vem, que não é de revisão, que faz parte de um trabalho único, ele é original.
Então, o tipo de trabalho, eles não mudam muito a estrutura, mas muda o tipo de checklist de recomendação. Como assim? Aqui vou usar o exemplo da Rebem. A Rebem, ela orienta o formato dos artigos, e aí ele tem sempre um Word, né, um template para baixar. Então, existem dois documentos principais. O template da página de títulos, porque para avaliação da revista, o trabalho ele não vai com o nome dos autores, tá? Isso é muito importante para não dar conflito de interesse. Então, imagina que você conhece alguém da revista, um editor da revista, e ele conhece você, então ele vai dar preferência pelo seu trabalho. Então, isso não pode acontecer. Então, a página de títulos vai diferente da estrutura do documento principal. A página de títulos é onde vai ter lá o nome dos autores, o link, né, de encontrar esses autores, que hoje a gente tem sempre o cadastro no ORCID. Então, se você não tem ORCID, vou deixar o link aqui embaixo, você precisa fazer seu cadastro. Se vocês gostarem desse vídeo, comentem aqui, quero o vídeo do ORCID, que aí eu vou postar para vocês o vídeo do ORCID. Como você faz seu cadastro, o que tem que ter em cada aba lá, né? Tem várias abas lá para preenchimento. É um cadastro que você faz como pesquisador para dizer assim, ei, eu existo, estou vinculado a tal lugar e faço tal coisa. Nesse template vai o seu nome, seu ORCID, de todos os autores, obviamente, o resumo. O resumo, ele normalmente é acompanhado dos descritores, que são as palavras-chave. E aí tem revista que pede o resumo já em português, inglês, espanhol. Tem uns que só pedem no idioma original do seu trabalho. Então, se você está escrevendo em português, o resumo dessa página de títulos vai em português. E depois tem o documento principal, que eles também te fornecem um template aqui. Essa revista também deixa o template 2. Você baixa e você vai ver a estrutura. E aqui no template 2 ele diz que o seu trabalho tem que ter um título, tem que ter resumo, tem que ter descritores. Esses descritores têm que estar lá no Dex, em vídeo 1, semana passada. Então já tem aqui no canal o vídeo de você usar o buscador dos descritores, né? Você precisa encontrar palavras-chave vinculadas lá para poder colocar logo abaixo do seu resumo. Não pode ser palavra que não esteja lá. Eles recomendam que sejam palavras que estejam lá. Normalmente são de 3 a 5 palavras-chave ou descritores. E aí, se os descritores em português é Dex, descritores em inglês é Mesh, inclusive eles te dão o link para acesso, ó. Normalmente todas as palavras que tem lá no Dex, que estão traduzidas em inglês, você pode jogar no Mesh para se certificar. Eu posso também gravar um vídeo se você comentar aqui que quer esse tipo de vídeo, demonstrando, né, a busca no Mesh. E o corpo do texto. O corpo do texto, ele tem introdução, ele tem objetivo, ele tem metodologia, ele tem resultados, ele tem discussão e ele tem conclusão ou considerações finais, depende se o trabalho for quanto ou qual. A parte das referências, então, finaliza os dois documentos principais. Normalmente, cada revista ela tem outros documentos. A Rebem, por exemplo, além desses dois documentos que eu expliquei aqui para vocês, que tem um modelo na página, quando você entra no site para submeter, aqui, vamos clicar aqui, submissão online. Quando você entra aqui e vai submeter, ela pede alguns outros documentos. Como, por exemplo, como eu já submeti nessa revista, eu consigo dizer claramente quais que você ainda precisaria construir. A carta ao editor, que é uma carta de apresentação. Então, essa carta, eu acredito que eu tenha uma carta aqui. Que é um modelo de carta. Ó. Então, submetemos o documento tal, na revista tal, que se propõe a fazer tal coisa. Isso aqui é uma carta ao editor, tá? Depois dessa carta ao editor, normalmente a revista ela cobra uma taxa de submissão ou avaliação. Algumas cobram, outras não. Essa aqui tem uma taxa, sim. E aí você faz o pagamento. Todas essas orientações, gente, todas essas instruções tem aqui nas instruções aos autores. Então é ler com muito cuidado, fazer um registro. Cada tipo de material que a gente chama de manuscrito, ele tem um tamanho. Então, artigos originais, 15 páginas. Eu submeti recentemente uma revisão, eu poderia ter até 20 páginas.
quantos autores eu posso colocar na lista de autores. Então, eu estou fazendo um trabalho com 4, 5, até quantas pessoas eu posso colocar como contribuidores, né, como autores. E aí, preenche esses documentos principais, faz o pagamento dessa taxa, faz a carta ao editor, mesmo que a revista não peça a carta ao editor, eu gosto muito sempre de fazer, porque é uma apresentação ao editor que vai ler o meu trabalho, que esse trabalho está vinculado a uma pesquisa de mestrado, de doutorado, o que ele é, né? Qual o interesse realmente dele, porque eu já... A carta ao editor é uma vitrine. É como se fosse... É como não? É o primeiro contato do editor, do revisor, com o seu trabalho. Então, ele lê e já pensa, nossa, interessante, quero ler esse trabalho. E aí já é um plus, né, para você. E cada tipo de trabalho tem um checklist específico. Você vai ver que cada revista, ela recomenda que, se o seu trabalho, por exemplo, for uma revisão de escopo, tem um checklist de revisão de escopo chamado Prisma, é o protocolo Prisma. Eu tenho que preencher esse protocolo antes de enviar. O que é isso? É um checklist mesmo, onde eu digo que aquela informação solicitada, por exemplo, na revisão de escopo, o Prisma, ele tem assim, o título, o resumo, o método com tal parte, tal coleta, análise. Então, é como se fosse cada item que está no seu trabalho descrito e você precisa colocar a página, né? Eu vou abrir um aqui para vocês verem o que eu estou falando. Ó, esse aqui é o checklist do Prisma, porque como a gente trata de revisões de escopo tem o Prisma como checklist que deve ser encaminhado junto com o artigo. Se eu estiver fazendo um trabalho de um estudo observacional, eu tenho outra ferramenta para aquele tipo de estudo. Então, alguns estudos exigem que você envie esse checklist próprio do seu tipo de estudo junto com o documento, junto com o artigo, o documento principal, o artigo, o manuscrito, como a revista quiser chamar. Então, a seção tem título? Sim. Tá em qual página? Tem resumo? Sim. O resumo descreve tais informações? Tá em qual página? Tem uma introdução? Essa introdução tem as razões de escolha do estudo? Sim. Tá em qual página? Tem o objetivo ou os objetivos desse estudo? Sim. Tá em qual página? E assim eu vou preenchendo todo esse documento. Claro que se você nunca preencheu isso, vai se tornar uma coisa complexa, talvez difícil, mas hoje nós temos agentes de inteligência artificial que você consegue rapidinho preencher isso aqui. Então, se você quer aprender a utilizar a inteligência artificial para sua escrita acadêmica, escrita de artigo, organização de documentos para submissão de artigos numa revista, deixa aqui, eu quero aprender a usar IA aplicado à escrita do meu artigo, porque logo mais eu vou lançar uma turma para treinar vocês para usar a inteligência artificial e produzir e publicar artigos, tá? E vamos finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou dessa aula, comenta todas as partes que você achou interessante. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessas informações. Sair do absoluto zero não é fácil, mas não é impossível. E você pode sim publicar a sua experiência de vida, de trabalho, de estudo e até de interesse, que às vezes você não viveu nada, não trabalha, não saiu da faculdade agora, o que eu posso publicar para melhorar o meu currículo e eu conseguir uma aprovação no mestrado. Beijos e até o próximo vídeo.